Seja bem-vindo ao Sem Dorcast. Eu sou a doutora Renata de Oliveira, sou fisioterapeuta, fundadora da Renoliver Fisioterapia, e o intuito desse projeto é mostrar a visão osteopática que vai além da dor. E nesse primeiro episódio eu estou aqui com um convidado muito especial, é o Betinho Bosch, ele que foi ex-atleta de vôlei, maravilhoso. Betinho, fala um pouquinho sobre você. Primeiro, Renata, obrigado, pelo teu convite. E adorei o nome, Sem Dorcast, eu achei fantástico. Super boa sorte aí na tua empreitada. E eu sou Roberto Bosch, como ela falou, né? Ela chama de Betinho, cheio de intimidade que ela tem, mas tem mesmo porque preciso já abrir falando que ela é minha osteopata do coração. E eu fui atleta desde 13 anos de idade e segui ali o caminho todo, por categorias de base, até chegar em seleção brasileira. E, enfim, são muitos desafios aí na jornada, convivendo com contusões, convivendo com dores. Então, acho que vai ser muito bacana esse papo aqui. Fica aí com a gente, tá? É impressionante como histórias como você inspiram muito as pessoas, não é? Não, sem dúvida. Eu acho que histórias ilustram, né, o que às vezes é só uma teoria. Então, acho que ele traz vida, né? Ele traz realidade mesmo, né? Para o que cada um de nós vive. E a dor é algo, né, Renata? Você é especialista, você sabe muito bem disso. A dor é algo que muita gente vive e às vezes não sabe que poderia viver sem aquilo, né? Se acostuma com coisa ruim. É incrível isso. E o esporte, ele traz alguns ensinamentos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais foram os ensinamentos que você, ao longo dessa jornada aí como atleta, fez diferença aí na sua vida até os dias de hoje, né? Pois é, teve ensinamentos bons e ensinamentos ruins. E quando a gente está falando de dor e de contusões, eu sofri muito com contusão numa época que se achava que o atleta tinha que ser herói. Tá com dorzinha? Bota a faca nos dentes e vai para cima. Então, por exemplo, eu sempre tive muita lesão de tornozelo, por exemplo. Então, eu torcia tornozelo, torci cada um dos pés, Renata, pelo menos assim, sem exagero, umas 15 vezes. E por que eu torcia? Porque o pé inchava, aí você fazia aquele básico gelo, aí no final das contas, dali a uma semana, gelo e anti-inflamatório, né? aquela coisa básica. E aí passava uma semana, você ia lá, botava bota de esparadrapo, amarrava o pé com atadura e ia pro pau, tomava um Voltaren para ir treinar. Aí você começava mancando e lá pelas tantas aquecia. Aí quando acabava de treinar, o pé inchava de novo, aí você ia lá e botava gelo de novo. Só que, né, você vai falar melhor do que eu, mas o que eu imagino é que o ligamento vai esgaçando e acaba que nunca volta a consolidar. Exatamente, essas adaptações que o corpo faz, adaptações físicas, né, após uma lesão, tratar essas lesões são essenciais para que você tenha uma performance melhor, né, para que você evite também de ter novamente a mesma lesão. Então, essas estratégias antigamente, né, que usávamos por quê? Porque tinha algum tipo de resultado, mas hoje a gente tem uma tecnologia muito melhor, hoje a gente avançou muito nos tratamentos, então um atleta ele se recupera muito mais rápido, ele está num campeonato e daqui a pouco um jogo só ele fica descansando, no outro ele já está voltando com tudo, mas né? É isso que eu acho fantástico, sabe, Renata, porque, né, achei a tua fala linda, então hoje, como eu já disse aqui no começo, eu já vi você, né, atuando comigo, atuando com meus filhos que são atletas, né? Me lembro daquela vez que o João estava com a dor no ombro. Meu filho, eu tenho um filho chamado João e um filho chamado Tomás. O meu João joga vôlei e estava com uma dor no ombro, você deve lembrar bem. Contar para você, ouvinte. E aí a minha esposa falou, não, vou levar no ortopedista, tudo óbvio que o ortopedista, né, é médico e tudo mais. Mas eu falei, poxa, Maria, nome da minha esposa, vamos levar na Renata, porque vai abreviar. Porque ele tem um jogo amanhã, ele não estava nem conseguindo levantar o braço direito. Aí você, né, Renata, conseguiu ver que algo que ninguém tinha visto, que ele estava ele tinha deslocado a clavícula um pouquinho, a clavícula estava repuxando o músculo de peitoral, repuxando aqui atrás também. Aí você tirou, enfim, você vai falar melhor qual foi a manobra que você fez. E, gente,
ele saiu, na hora, olhou para cada atleta e falou: o que você fez? Qual é a bruxaria que você fez? Porque ele saiu sem dor e jogou no dia seguinte, coisa que parecia impossível, que ele não estava conseguindo nem levantar o braço. Exatamente. A visão da osteopatia é olhar realmente o corpo como integrado, né? A partir do momento que um atleta de vôlei, ele usa muito aquele ombro, ele fica suscetível também à lesão por esforço repetitivo. E entender toda a mecânica, né, como o corpo funciona, é essencial para que a gente consiga devolver a função. E você vê que ele tinha força muscular, né? Não era a força muscular que ele não conseguia levantar aquele braço. Era realmente uma alteração da mecânica ali, né, da articulação, que fez com que ele não conseguisse executar o movimento com tanta facilidade. E o que a gente fez foi fazer esse ajuste, né, para que ele voltasse a treinar como se nada tivesse acontecido, né? É fantástico, é fantástico. E, né, você perguntou também lá de trás, uma outra lesão que me incomodava muito era de ciático. Então, eu tinha uma dor que começava nas costas, irradiava lá, ia por trás da perna e até o calcanhar, e mesma coisa, dá uma alongadinha aí, né? Então, alongava e tudo mais, até o momento que você tinha que parar. Mas era um momento onde a lesão, eu imagino, que agravava muito. Então, você ia empurrando com a barriga, aí, coisa que hoje em dia não se faz mais. O atleta está machucado, assim, para, restabelece da melhor forma possível, né? Como você disse, né? Eu gosto dessa palavra de estar integral, né? Integra ele de novo com a melhor capacidade e funcionalidade para que ele possa produzir, né? E legal, agora você está pronto, segue o barco, né? Exatamente. Hoje também os atletas fazem outros tipos de terapia, né? Antigamente acredito que seja somente a musculação antigamente. E hoje a gente traz o Pilates, a gente traz toda uma análise de biomecânica desse atleta para saber se ele é um cara que tem explosão, se ele, né, se tem velocidade. Aí tem que entender como esse corpo desse atleta para poder botar ele numa função também que seja adequada para ele, para evitar lesões. Então, cada um tem uma particularidade dentro do esporte e hoje isso é mais respeitado, né? Claro que o cara vai ajudar ali em alguns momentos, mas talvez não seja a função dele. Mas ele, já na função dele, ele consegue executar com mais destreza e previne as lesões, que isso é o importante, né? E hoje tem o que você falou, né, Renata? Acho que tem a fisioterapia preventiva, mesmo em relação à mobilidade, em relação à interação que pode ter do fisioterapeuta com o preparador físico. Então, antigamente a fisioterapia era muito mais curativa. E hoje ela tem esse caráter preventivo que é muito forte, né? Exatamente, ainda mais nos atletas, né? A gente olha para os atletas assim, como é que eu posso fazer com que ele não tenha lesão, né, diante do que ele executa ali, porque tem muito atleta que faz muita lateralidade, ou ele vai avançar muito na frente, ou ele vai se jogar. Então, como a gente pode olhar para isso junto com o treinador físico para que ele não tenha lesões e que ele faça um movimento com mais alta performance possível? Porque a gente sabe que a alta performance também depende de uma redução do gasto energético, que ele gasta energia com o que é necessário e não a fazendo adaptações no corpo, porque se ele faz adaptações para fazer um movimento, ele gasta muito mais energia e talvez não seja tão eficiente. Então, ter esse olhar de como o corpo funciona, como a biomecânica daquele atleta funciona, né, para a gente potencializar o que ele tem de melhor, é o melhor dos mundos que a gente tem hoje, né? E aí você está falando, está lembrando de outra lesão do João, que era recorrente, que era aquela lesão que ele tinha no joelho. Então, no clube, ele vinha sendo tratado localmente em cima do joelho. E você acabou vendo que o problema dele não estava no joelho, estava no quadril. Exato. Eu falei, uau, como assim, né? Tá no quadril. E assim foi. Ele nunca mais teve problema de joelho, Ana. Ele tá jogando demais, Ele tá né? jogando, tá se divertindo. Me conta um pouquinho, Betinho, sobre como foi essa transição para hoje, né? Você é um cadeirante. Como foi essa transição para você e as limitações físicas? Porque quando a gente fala de lesão, a gente fala também de limitações. Mas no seu caso, você teve toda uma transição. Me conta um pouquinho como isso impactou e como você teve a ideia brilhante de como sair desse mundo que mudou para você hoje, né? Mudou muito. Então, eu acho que cabe, né, explicar. Eu sou cadeirante por conta, né, de uma história autoimune, eu tenho esclerose múltipla,
Então, o primeiro surto que eu tive foi aos 25 anos, que eu não estava jogando ainda na seleção brasileira, e essa minha chama primária progressiva, ou seja, eu fui perdendo aos poucos a capacidade de correr, de andar e acabei vindo na cadeira. Foi muito duro, Renato. Eu acho que no começo tem sempre aquela coisa de... É um luto, né? Porque tem revolta, aí tem a negação, aí depois tem o mimimi, Deus, ó vida, ó azar, por que comigo? Então, acho que você vai vivendo algumas fases até chegar, né, a clareza do que você pode e o que você não pode fazer. Então, quando você começa realmente a falar, cara, isso eu não posso, e ok, o que eu posso? Então, a partir desse momento de escolha, um novo mundo se abre, se descortina. É fácil? Óbvio que não é. Óbvio que eu tive que passar por essas fases que eu falei antes, né? Mas a gente tende sempre a fugir, né, do que é difícil, do que é doloroso. Então, a gente tem muita dificuldade de pedir ajuda, sabe? Não sei como é que é a tua experiência aqui no teu consultório em relação a isso. Como as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda? No consultório, o que a gente vê, primeira coisa é a negação mesmo, né, do que está acontecendo, porque dentro da visão osteopática a gente olha alguns pilares. E no seu caso, né, que teve essa transição, a gente fala dos aspectos emocionais, né, os aspectos emocionais diante daquele desafio que você veio aos poucos se adaptando, porque realmente é difícil. Imagino que seja difícil para um atleta de alto rendimento olhar para trás e falar assim, nossa, eu fiz muita coisa e agora eu tenho algumas limitações que eu vou ter que me adaptar. A revolta, né, a negação, eu acho que é a primeira coisa que a pessoa tem, né, no primeiro momento. E como a osteopatia, a gente trata os locais onde a pessoa, no caso, tem dor ou tem uma limitação, automaticamente a gente vai dando um pouco mais de clareza também para que essa pessoa entenda, poxa, mas por que eu estou desse jeito? Sabe, por que essa dor no meu ombro, por exemplo, pode estar impactando na minha qualidade de vida se eu sou um cara que treino vôlei, por exemplo? Então, se você entender que os aspectos emocionais, a pressão está muito grande, será que eu estou conseguindo lidar com essa pressão? Será que essa pressão está tomando conta de mim? Não porque eu tenho habilidades para executar, para fazer tudo que eu consigo, mas o que está me limitando na minha visão emocional, né? Na minha mente? Então, no primeiro momento, a gente vê que algumas pessoas, elas negam, né? E elas levam um tempo, às vezes, para poder... Como assim? Será que esse meu aspecto emocional, né? Como eu estou lidando com esse problema, estou conseguindo lidar melhor com esse problema? Uhum. Então, às vezes a pessoa leva um tempo para poder entender. E exatamente essas mudanças, né? Você está trazendo um ponto tão importante, né, Renata? E isso serve para qualquer tipo de dor, seja ela emocional, física. E o que me vem assim à mente agora é o quanto nós fomos suprimidos em relação a enfrentar emoções. Então, aquela velha história, homem não chora, não pode ter raiva do colega, sabe? Não tem que ficar alegre o tempo todo. E não, as emoções, elas existem por um motivo. Eu acho que as emoções, elas vêm num aspecto de evolução para todos nós, para nos trazer justamente o que você está falando, né? A possibilidade de crescer, de aprender através da dor, e através da dor enfrentando a dor, não suprimindo, porque muitas vezes, seja até a dor física, como eu falei, né, que eu ia enfrentando, até um dia que eu tive que parar em relação às contusões, então a gente vai colocando debaixo do tapete, vai colocando debaixo do tapete achando que está sendo malandro ou malandra, né? E aí aquilo vai se acumulando, até um dia vai virar um elefante branco e vem a conta. E isso é bem legal que você está trazendo, porque a gente fala de reconectar-se conosco, né? Com o mundo externo, né? Com o meio ambiente interno, né? Com o nosso mundo interno e com tudo que está acontecendo à nossa volta, né? Essa reconexão para você foi muito significativa hoje? Hoje, quando você olha para trás assim, quando você se reconectou, porque você levou um tempo para se reconectar,
quando você se reconectou e você descobriu que o mundo era muito melhor depois que você se reconectou, como é que foi? Sem dúvida nenhuma que isso para mim foi uma virada de chave. Então, e por quê? Porque eu passei a olhar para dentro de mim, né? Eu passei a me autoconhecer. Tudo bem que foi de uma forma mandatória entre aspas. Eu poderia também não ter optado e ter continuado na vitimização, que muitos de nós faz, e não tem nada de errado com isso. A pessoa tem essa escolha, às vezes é a que cabe a ela, mas sempre vem a pergunta: o que você ganha com a vitimização? O que você ganha, sabe, fazendo a coisa do coitadinho de mim? Porque tem ganho nisso. Então, até na doença, às vezes as pessoas falam assim: ai, estou gripado. Aí todo mundo em volta para: não, mas olha, toma água. Olha, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Então as pessoas gostam de ajudar, e aí, sem querer, você está se energizando, né? Porque as pessoas estão te dando atenção, mas de uma forma ruim. Porque ao mesmo tempo você fala: cara, gripe não me pega. Né? Essa dor quando tem, eu vou lá na Renatinha tratar da minha dor. Então você passa a ser muito mais protagonista da tua história do que refém. E a partir deste momento você se empodera, a partir deste momento as portas das possibilidades se abrem para você. Né? Então você conhece pessoas, tem coincidências, tem oportunidade de emprego, oportunidade de estar em podcast com gente querida que convida, e por aí vai. É bem legal, assim, Betinho, eu tô falando de reconexão, porque eu lembro de uma vez assim: Renata, você pode me acompanhar num treino de natação que eu vou fazer, que eu faço com o Ciro, né, que também é um ex-atleta também, e eu fui lá acompanhar. A gente lembra das primeiras nadadas, né, como era difícil fazer a conexão com o corpo, e às vezes parecia impossível você alcançar hoje. Para quem não sabe, o Betinho, ele nada muito, mas a gente teve essa reconexão, né, com o corpo, que é uma integração também da sua mente, né? Essa integração da sua mente eu consigo fazer, eu consigo executar. Fala um pouquinho dessa experiência, né, que você hoje nada brilhantemente. A gente tem alguns vídeos no Instagram dele, então você consegue acompanhar um pouquinho disso. Então, fala um pouquinho dessa conexão ali. Eu estou falando da piscina, né? Mas foi uma conexão importante. Não, sem dúvida. E ela partiu de conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Eu antes ignorava o fato de que a atividade física iria ajudar no meu diagnóstico. Então, como estafa é uma coisa que tem muito em pacientes com doença autoimune, falei: não, cara, se eu fizer atividade física, eu vou ficar muito mais prostrado, vou ficar muito mais cansado. E ao contrário. A partir dali, eu falei assim: ok, mas o que eu posso fazer? Se as minhas pernas hoje não funcionam como eu gostaria que funcionasse, o que eu posso fazer? Nadar. Mas nadar é um saco. Nadar é chato, eu não sei nadar. Até que eu caí na asneira de falar isso para o Ciro Delgado, né, que é um medalhista olímpico, né? Enfim, o Ciro é um querido. E aí ele falou assim: como é que é? Você não sabe nadar? Ou vou aí semana que vem no teu condomínio. E, curiosamente, foi no dia do meu aniversário, 31 de maio de 2022, eu acho, né? Acho que tem 2 anos isso. Aí ele foi lá, Renata, e começou, nessa reconexão que você está falando, né, a fazer treininho de palmateio. Aí na água, né, você acompanhou também. Eu falei: esse cara tá de sacanagem com a minha cara. Tô parecendo o Karate Kid, né? Que ficava ali fazendo aquele negócio na parede. Aí palmateiro, não, cara, você tem que sentir a água. Você tem que... Aí ele começou a dar o passo a passo. E eu que achei que sabia nadar, que era metido, né? Que na minha adolescência entrava em qualquer mar e tudo mais, blá, blá, blá. Aí a primeira aula também, o Ciro, além do palmateiro, ele falou: nada aí para eu ver. Aí eu fui lá e brigando com a água, né? Então eu acho bem legal essa imagem que você tem da reconexão num mundo que busca conexão o tempo todo. Então está todo mundo na internet, né, buscando conexão com os outros, e as pessoas não esquecem o principal, que é se conectar consigo mesmo. E essa reconexão, ela precisa de silêncio, ela precisa de momentos que são dedicados a isso, que é o momento de autocuidado, que é o momento de procurar a osteopatia, que tem essa visão tão holística, né, tão
integral de todos nós. Então a gente perde esses pedaços. E quando a gente vai perdendo esses pedaços, a gente vai catando cavaco, tentando levar a vida que poderia, na integridade, ser muito mais fácil, né? Muito mais produtiva. E é muito legal a gente trazer esse assunto à tona, porque a importância de cuidar do nosso corpo, não é nosso corpo só o nosso corpo, né? Porque você imagina, para você entrar numa piscina, toca na água. Mas peraí, quantas vezes eu já entrei na piscina e não percebi o que estava acontecendo? É isso. Quantas vezes eu entrei na piscina e nadei achando que estava maravilhoso e, na verdade, faltava muita coisa para eu alcançar aquilo. Então, dentro da osteopatia, né, quando a gente fala de cuidados com o corpo, seja para quem... eu não tenho lesão, mas eu quero saber o que está acontecendo. Quando a pessoa tem essa visão de cuidar mais do corpo, peraí, eu consigo me conectar, eu consigo compreender o que está acontecendo comigo, porque muitas vezes a pessoa diz, eu não tenho dor, será que eu não tem nada acontecendo? Às vezes tem alguma coisa acontecendo, né, no silêncio ali que você talvez não perceba. E dentro da osteopatia, essa visão de prevenir algum problema que você tenha, também é um cuidado que você tem com o corpo. Então a gente cuida do corpo antes que ele tenha uma lesão. E no seu caso, foi exatamente isso, né? Eu atendi o Betinho, né? Betinho não tem hoje a lesão dele, né? Não era dor, basicamente, não era uma dor relacionada a algum esforço repetitivo, mas trabalhar fazendo a reconexão, né? Porque mesmo que indiretamente a gente faça toques sutis, né? Que na osteopatia tem esse toque sutil, essa conexão ela vai acontecer, talvez você não entenda naquele momento o que está acontecendo dentro daquela consulta da osteopatia. Mas lá na frente, o corpo vai te dar mais sentido para que você continue, Sim. Não é? E às vezes, né? Eu queria falar duas coisas. Primeiro, você usou uma palavra que eu acho fantástica, é percepção. Mas até no teu comentário final, às vezes nas minhas dificuldades tem acoplado uma dificuldade, né? Uma incontinência urinária, né? Tem prisão de ventre, sabe? Então tem coisas que não estariam sendo vistas como uma coisa principal, mas que alteram a função. Né? Então eu acho fantástico, né? A primeira vez que você me falou, né? A osteopatia não vê só os músculos, né? As articulações, vê também as vísceras. Então, nesse sentido, você usou essa palavra percepção antes, e é muito legal, né, Renato? Porque os fatos, eles acontecem. Mas os fatos, eles são apenas os fatos, que para você pode ser narrado, né, de uma forma, aqui para os nossos amigos que estão produzindo isso aqui, pode ser uma outra, para mim pode ser uma outra, porque a mudança e a diferença é como cada um de nós percebe. E aí nisso que está a riqueza. Então, se você não tem esse costume de parar para se perceber, e perceber o que pensa, o que sente, como você se comporta em relação ao que você pensa e ao que você sente, né? E porque nesse comportamento, na ação que você vai ter perante isso tudo, é que vai ter a tua manifestação no mundo. Do teu trabalho, das tuas relações com teus amigos, com a tua família, com o seu cônjuge, com o filho, e por aí vai. Então é algo tão grande, né? A percepção que enfim, é fascinante. E assim, a gente tem uma experiência de vida, né? A gente vai adquirindo várias experiências e eu acredito que as experiências também vão moldando algumas coisas. E quando você não tem experiência, né, com aquilo, realmente o medo toma conta, né? A gente fala de negação, mas também a gente fala de medo, né? Como é que eu vou enfrentar isso? Mas será que eu tenho capacidade de enfrentar isso, né? Tudo que você exemplificou, para a gente poder ter uma atitude, né, resolver algum problema, a gente tem que ter uma experiência daquilo. E quando a gente não tem uma experiência, é algo novo, né? A gente fica com medo, fica com receio de enfrentar aquilo ali, porque não tem experiência. Como é que eu vou mudar meu mundo hoje se eu não tenho experiência com aquilo? Será que vai dar certo se eu mudar? Então, essa experiência, né? Criar essa experiência para você. Me conta um pouquinho, como criar experiências novas diante do medo?
É interessantíssima essa pergunta, realmente. Eu digo o seguinte, eu conto muitas vezes, né, essa minha história, né, do atleta que foi interrompido, teve esclerose múltipla e tudo mais. Esse é apenas o meu desafio, né? Mas cada um que está vendo isso aqui, cara, se você parar para pensar, você tem o seu desafio, né? E que já passou por vários. Então, muitas vezes, Renata, é se apropriar desses momentos, dessas bifurcações que aconteceram na vida, com doença, com morte, com mudança de emprego, sabe, com o pé na bunda que tomou do namorado, da namorada. Né? A gente, às vezes, passa muito por cima de experiências que foram importantes. E aí eu volto ao voleibol. Né? O esporte, ele é muito à flor da pele, é muita exposição. Então, você entra numa quadra, né? Eu joguei um Mundial no Maracanãzinho com 10 mil pessoas, televisionado pela Rede Globo, Galvão Bueno. Então, assim, é muita exposição. Você está ali sob os olhares, né? Sob as críticas, e você tem que performar. Então, ali você tem que, para performar, entrar dentro de você e encontrar essas tuas capacidades, pegar essas suas experiências, essas suas capacitações e transformá-las, né, usando essa palavra de novo, em algo que é produtivo. E porque ali não tem como você fugir. Então, talvez, sendo mais direto na resposta à sua pergunta, cara, é entrar no que as experiências trouxeram para cada um de nós e trazem até hoje. Porque, sem querer entrar nem num aspecto de religiosidade, mas olhando a vida como ela é, somos sempre testados. Então você aprende e vem uma prova na vida. A prova que normalmente estremece, né? Porque a vida da gente é tiro, porrada e bomba, sim. Beleza, passou, legal. Aí vai ter ali um período de bonança, digamos assim, até que vem de novo, vem outra prova. E a vida ela é assim, ela é cíclica. Então, a gente vai indo num vórtice para cima ou vai indo num vórtice para baixo. E, para mim, a diferença é a capacidade que cada um vai ter de enfrentar, de chegar e falar assim, ok, isso aqui é para mim, vamos ver o que tem nisso aqui? Por mais que doa, por mais que seja difícil, porque é um único caminho para o progresso que, pelo menos, eu conheço. Agora, na prática, como encontrar um equilíbrio entre o corpo e a mente? Pois primeiro essa prática, né? Hoje tem muitas coisas, né? Hoje tem mindfulness, né? Meditações, respirações, mas tudo exige prática. Você usa o que hoje no seu dia a dia? Olha, eu uso primeiro atividade física, tá? A natação que você trouxe hoje aqui, né? Na nossa conversa, ela é uma coisa que me trabalha o físico, né? No começo eu precisava ter muita resiliência para cumprir ali os meus 45, 50 minutos, que dá meus 1.500 metros, porque eu brigava com a minha cabeça o tempo todo. Falava, cara, quanto falta? Nossa, ainda faltam 40 piscinas, meu Deus do céu. Então hoje, não vou dizer que é sempre, mas muitas vezes eu consigo me abstrair. E essa abstração é rezando, recitando um mantra, me concentrando na minha respiração ali no momento que eu estou nadando. Então, você encontra no seu dia a dia momentos onde você dedica para isso. Agora, precisa dedicar, você precisa planejar, porque a repetição ela acaba trazendo o aprimoramento dessas características. Que mensagem você gostaria de deixar para quem está buscando inspiração e seguir aí? Então, eu acho que a coisa principal é a seguinte: seja lá o que você viva, você não está sozinho, você não está sozinha. Muitas pessoas vivem o que você vive. E eu digo isso porque temos muita dificuldade, às vezes, sabe, Renata, de encarar a nossa humanidade. A gente é humano. Todo mundo faz cocô, todo mundo faz xixi, todo mundo paga mico, todo mundo é brilhante, todo mundo tem boas ideias. Então, ser humano é fascinante.
sabe? Com todas as coisas boas e as coisas ruins. E então, eu acho que olhar para isso é difícil. Então, a gente passa vamos embora, vamos, né, deixar que a vida me leve, vamos na corrente, que é uma opção, mas não é a única. Então, eu acho que em qualquer tipo de desenvolvimento humano, seja com psicologia, seja com psiquiatria, seja com coaching, existe ali uma máxima que é: vamos aumentar o repertório de opções para você poder olhar aquele mesmo fato sob óticas diferentes. Então, o fato é o mesmo, mas quando a gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo, a gente passa a ter novas formas, novos repertórios para poder lidar com aquilo. Então, legal. É como um atleta. Você treina para quando a bola chegar lá, eu era levantador, cara, eu tenho várias opções. Naquele momento que a bola está na minha mão, eu tenho 30 opções. Né? Posso levantar para cá, para lá, para cá, fazer uma combinação. Eu tenho que olhar ali o bloqueio, tenho que olhar o atacante que vem, de onde veio o passe, de onde veio o saque. Então, é a quantidade de variáveis que você vai treinando. Então, na vida é a mesma coisa. Quais são essas variáveis que você vai treinando, que a vida já lhe entregou nas histórias passadas e que vai continuar entregando para frente, mas, né, para que você cada vez mais possa, né, crescer, expandir, entender a vida como algo que é um presente mesmo. Se desenvolver, né? Nas suas dificuldades, né? Então, Betinho, muito obrigada pela sua participação aqui no primeiro episódio do Sem Dorcast, da Renolive Fisioterapia. E gostaria de agradecer muito a sua participação. Renatinha, vem cá, dá essa mão aqui. Deixa eu te falar o seguinte, eu sou teu fã, acho que você é muito fera. Sabe, sucesso nesse programa. Obrigado aqui pelo privilégio de ter sido o primeiro. Ixi, pode se emocionar? Pode. Então, obrigado mesmo, porque eu tenho muita gratidão, sabe, por tudo que você já fez por mim, pela minha família. Então, um sucesso total aqui para você, pro teu programa. Muito obrigada. Muito obrigada a você que assistiu a todo o episódio número 1 do Sem Dorcast, da Renolive Fisioterapia. Eu quero agradecer e também pedir para você seguir a gente no YouTube, no Spotify e comentar, né? Fazer aquele comentário. E até a próxima.